Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de história completa aqui no canal. Isso porque saiu a nova edição do Batman Absolute, a edição número 9, e que galera, tá bom demais. Nessa HQ escrita pelo Scott Snyder e ilustrada por Nick Dragotta, finalmente temos a aparição do Bane. E olha só, o homem saiu da jaula. E pessoal, fazer esse tipo de vídeo na semana que a HQ sai dá muito trabalho. Então, se der para deixar aí um bate-like, um bate-comentário, isso ajuda demais aqui o canal. Valeu? Muito obrigado e agora sim vamos começar o vídeo. A HQ começa no país fictício Bialya. Está acontecendo a reunião de dois líderes de Kurak e Kahndaq, para acabar com uma longa guerra que vem acontecendo entre os dois países. Eles apertam as mãos, mas quando estão prestes a sair, percebem uma poça de sangue vindo da porta. Eles abrem, e é nisso que aparece o Bane, e ele tá gigante. O vilão pede desculpas por interromper tamanha reunião, mas ele está ali para garantir que o Tratado de Paz não saia. E com isso oferece a chance de um dos dois saírem vivos se entregarem o outro. O líder de Kurak não aceita o acordo, mas o líder de Kahndaq sim. Então, Bane simplesmente pega a pessoa que não fez o acordo e esmaga sua cabeça como se não fosse nada. O Bane obriga o Omar a fazer um discurso depois que poderá inflamar os ânimos envolvendo os dois países. E esse discurso irá aumentar as tensões entre Kurak e Kahndaq. E essa que é a missão do Bane, garantir que a guerra continue. O povo acredita nas habilidades de Omar, assim como Bane. Ele termina a ameaça ao atender o seu celular. Bane recebe uma nova missão, dessa vez em Gotham. E assim se inicia essa saga chamada Abominação, com uma bela ilustração do Bane gigante. Caraca, gente, boa apresentação desse Bane, né? Chegou de uma forma ameaçadora, dá pra ver que ele também é inteligente, é estrategista, sabe como é que funcionam essas guerras. O homem é inteligente e tem a força. E com isso, cortamos pra Gotham, com o Batman agindo. Em narração, Alfred diz que ele deveria ficar na moita, mas ao retornar pra cidade, encontrou um morcego completamente possuído. Isso porque o seu amigo Waylon Jones está desaparecido. E o Batman tenta conseguir alguma pista. O morcego declarou guerra contra o submundo. O Alfred tentou avisá-lo para parar, mas ele sabe que o seu conselho é inútil. Ninguém das gangues é poupado. Marones, Falcones, ninguém. Na noite anterior, o Batman bateu em tanto capanga que ficou faltando ambulâncias no hospital. Tipo, literalmente. A solução da polícia foi usar aplicativos para contornar a falta de veículos, até que eles ficaram sem esses carros e tiveram que apelar para um rickshaw. E o detalhe do crachá dessa pessoa que tá levando os bandidos até o hospital, que é Dick Grayson. Pois é, e aqui dá pra ver que o Batman realmente tá obstinado em encontrar o seu amigo. Vemos a policial Barbara Gordon conversando com o seu pai, até que alguém chama ela no seu escritório. Bárbara acha estranho, porque ninguém deveria estar no seu apartamento. E por isso, ela se prepara para o pior. Mas na verdade, quem estava falando com ela era o Batman, através daquela máscara que ela tinha conseguido durante a saga do Máscara Negra. O Batman pede ajuda da policial e marca um encontro no zoológico abandonado da cidade. E o legal é que esse encontro vai acontecer exatamente naquele holofote muito grande que o Batman utilizou na saga do Máscara Negra. Então, aqui temos aquele clássico encontro do Batman com Gordon ao lado do Bate-Sinal. A Bárbara está com o documento que o Batman pediu. O morcego, aliás, surge ali já perguntando onde está Waylon Jones. A oficial primeiro quer entender o porquê. E o morcego joga limpo, dizendo que ele é um de seus amigos. Só que isso não é o bastante para Bárbara. Ela quer saber o porquê. Isso daí o Batman já não vai falar nada. A oficial então diz que aparentemente quem pegou o Waylon Jones foi a própria polícia. O herói olha a papelada e no painel seguinte vemos Bruce reunido com seus amigos. O Oz fica chocado ao saber que o Waylon foi levado para Arkham. E o Batman diz que essa papelada não faz sentido, já que o Waylon não quebrou o toque de recolher. E para piorar tudo, a papelada ainda diz que a prefeitura de Gotham reivindicou o ginásio do Waylon Jones. O Alfred, que também está ali,
fala que isso não é um bom sinal. O Oz comenta que não gosta muito da presença desse Alfred, mas o Bruce tranquiliza, dizendo que ele é um aliado. O agente britânico explica que essas arcas realizam coisas muito ruins dentro. Existem 13 no mundo, e a mais recente é essa de Gotham. O Bruce comenta que eles precisam dar um jeito de tirar o Waylon de lá, custe o que custar. E tem uma coisa que o Oz não consegue entender, já que a Ark não deveria estar pronta assim tão rapidamente. Mas é nisso que o Harvey revela que não é bem assim. Isso porque naquela mesma ilha, no século XIX, era um hospital psiquiátrico, e que acabou pegando fogo nos anos 30. E já naquela época, na década de 30, uma empresa chamada JK comprou o terreno. E vocês perceberam esse nome JK, né? JK, Joker, JK, Joker. Desde então, essa empresa está realizando experimentos por lá. Ou seja, a Ark-M de Gotham começou muito antes do que todo mundo achava. Ao olhar para a planta que o Harvey trouxe, Batman pensa num plano para entrar. Novamente, Oz acha tudo isso loucura, mas o Bruce se irrita com isso. Todos eles queriam ajudar, e agora estão reclamando por ajudar. Oz pede desculpas. Ele não quis desmerecer o plano, só acha que é um plano maluco, mas que ele vai seguir com ele sim. Enquanto isso, Martha e James Gordon acompanham um noticiário que informa que o toque de recolher vai continuar. A Martha quer que o Gordon volte ativa. Só ele pode parar com essa loucura que está acontecendo em Gotham. Mas Gordon fala que eles perderam a eleição. Não há nada que se possa fazer agora. A mãe do Bruce não quer desistir. Afinal, essa não é a Gotham em que ela cresceu. Só que o Gordon está convicto. Para ele chega. Só que isso não quer dizer que tenha acabado para a própria Martha. Ele quer saber o que a Martha Wayne vai fazer a partir de agora. E de imediato, a Martha diz que não vai concorrer a ser prefeita. Só que fica em aberto na história o que eles querem dizer com isso. O que a Martha vai querer fazer agora. E bem, nesse momento a gente vai ter um outro flashback do Bruce. Vemos Bruce e Selina Kyle, já adultos, curtindo um pouco a vida numa cama cheia de dinheiro. Então, alguém bate na porta do seu quarto. É o Waylon Jones, e ele tem ótimas notícias. Conseguiu marcar uma grande luta. E o Bruce fica feliz da vida ao escutar isso. A Selina, confusa, pergunta do que se trata essa luta. E é explicado que essa é uma luta por um cinturão de campeão contra o Bibo Bibowski, que é uma referência àquele personagem que aparece nas HQs do Superman. O Waylon agora precisa se preparar para a luta, e revela que quem vai treiná-lo é o próprio Bruce. O jovem fica surpreso com essa informação, mas no final decide sim treiná-lo. É então que o Waylon finalmente vê o dinheiro na cama, e fica muito confuso com isso. Só que a HQ volta pro presente e por enquanto não vai falar disso. O Batman está se preparando para invadir Ark-M. Alfred deseja boa sorte ao jovem, que responde agradecendo. O herói começa a se infiltrar na prisão pela água. Em narração, Alfred diz que o Batman se movimenta muito rápido, e em menos de uma hora já entrou na caverna. Seguindo as orientações do Pennyworth, Bruce sabe exatamente onde precisa ir. Por um segundo, o agente até se ilude, pensando que vai ser fácil. Até que o Batman diz que vai entrar antes da hora. Isso não estava nos planos, mas é porque o Bruce viu algo. Ele viu a verdadeira Ark-M dentro da caverna, e a prisão é quase do tamanho de uma cidade. Imediatamente, o herói começa a se infiltrar, e em narração, o Alfred se diz arrependido. Isso porque o Alfred sabe exatamente o que esperar de Ark-M. A verdade é que ele omitiu algumas informações do Bruce. Ele diz que Ark-M está conectado com tudo, uma coisa terrível. O agente diz que sabe como que o Batman se sente, sabe como é perder um irmão de armas. E é nisso que vemos essa foto do Alfred com essa pessoa misteriosa. A HQ leva a entender que os dois trilharam caminhos diferentes, com esse amigo se tornando um inimigo. Enquanto o Batman continua a investigar, o Alfred diz que o herói cruzou uma linha. Essa não é mais uma guerra de crime, essa é a guerra sem regras. O Batman, então, tenta chamar pelo Pennyworth, que não responde mais. Ele passa por um computador, que podemos ver os dados sobre o Bane. E logo depois, ele encontra esse esqueleto do que aparentemente é um morcego humano. E o Alfred segue sem responder, e apenas comenta que o Bruce está sozinho nessa. Só que, bem, isso tecnicamente não é verdade. Isso porque o Bane aparece ao lado do Batman, e apenas diz:
olá! O vilão dá um chute na cara do Batman, que vai pra trás e tenta se defender. Ele usa suas asas para prender no vilão, que fica simplesmente imóvel, esperando os golpes do Batman. Ao chegar perto, o morcego ataca com vários golpes de Muay Thai, algo que o Bane reconhece. O herói tenta usar tudo que tem, mas parece que o Bane reage aos golpes como se estivesse em câmera lenta. Ele chega aqui a se defender apenas com os dedos, e depois dá mais um soco no Batman. Pois é, uma verdadeira humilhação pro Batman. E essa humilhação apenas começou. O Batman diz que só precisa acertar a sua perna para derrubar o monstro bombado. Só que é nisso que o Bane diz que não tomou nenhuma bomba. Isso é, até agora. É então que vemos um líquido vermelho sendo bombeado diretamente ao seu corpo. Bane começa a crescer sem parar. Pega essa reação do Batman que diz muito sobre o que ele tá vendo. E o morcego pergunta quem que é ele. O vilão realmente se introduz como Bane e diz que está na hora de prepará-lo para a cirurgia. E olha só o tamanho desse Bane. E é aqui que termina a edição número 9 do Absolute Batman. Caraca, velho, o tamanho desse Bane, ele faz parecer o Batman pequeno, e o Batman já é grande. O título Abominação não é por acaso. Agora, eu imagino que esse Bane vai crescer ainda mais, né? Já que a arte do título é um Bane ainda mais insano. Mal dá pra entender direito o que tá acontecendo nesse desenho aqui. Quanto à história, acho que a HQ segue boa. Essa edição aqui, o Snyder perdeu um pouco a mão colocando muita narração, sabe? É um pouco too much. Uma coisa pequena, coisa nitpick. O mais importante aí é o core da história e ela tá indo muito bem. Todo esse mistério do Batman entrando no Arkham, gostei pra caramba. E eu também gostei da participação do Bane. Acho que ele é um vilão bem ameaçador. Visualmente acho muito foda. E eu gosto que dá pra ver que ele é inteligente também, sabe? Eles não esqueceram desse aspecto do Bane que é muito importante. Enfim, na próxima edição a gente vai ver o desfecho dessa luta. E quando essa HQ sair, podem ficar tranquilos que a gente divulga aqui no canal. Galera, é isso daqui. Agora é a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da HQ Batman Absolute número 9. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.